Eu quero encerrar aqui essa campanha hoje, falando sobre o Deus do impossível. Eu fiz uma visita essa semana numa das famílias aqui da igreja, e a pessoa dizia assim: nossa, eu admiro a sua coragem, o senhor faz cada coisa doida, o senhor parece que não tem medo das coisas, principalmente quando fala de finanças, não é, filhos? Aí, eles estão aqui, ó. E eu disse para eles assim: olha, é o Deus que eu confio, é o Deus que vocês confiam. Quando você confia em Deus, você sabe quem é Deus, você perde o medo de fazer as coisas, você fica meio atrevido, meio ousado. Você perde a timidez e começa a andar com mais ousadia, com mais coragem. E é esta mensagem que nós passamos aqui do altar, para que não apenas quem vem aqui ministrar seja ousado, mas que você seja levado nesta unção, né? Eu nunca me esqueço o pastor Marcos Cerqueira, que ele disse, ele estava diante de um grande desafio financeiro, desafio muito grande. Quando ele mostrou os números para mim, eu falei: filho, você tem certeza? Apóstolo, dá uma olhada, vê o que o senhor acha aqui, eu estou comprando essa empresa, dá uma olhada na proposta que eu fiz, dos valores. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Mas sabe o que ele disse? Eu estou me espelhando no Senhor e na igreja, porque se o Senhor conseguiu, a igreja conseguiu, por que é que eu não vou conseguir? E sabe o que aconteceu? Ele entrou no desafio, e ele conseguiu vencer o desafio, e hoje é um grande empresário de sucesso aqui. Você pode aplaudir ao Senhor? Então a mensagem aqui do altar não é uma mensagem teórica, apenas abstrata. Deus fez no passado e não faz mais hoje. Não, Deus continua fazendo, e nós queremos que esta unção, ela flua deste altar sobre a sua vida, nos seus negócios, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. Nós queremos que esta mensagem se torne uma realidade, e você diga: o meu Cristo, ele foi uma grande bênção no passado, ele é bênção hoje e será bênção eternamente. E com ele você vencerá. Amém? Então veja, eu quero falar hoje sobre um Deus criativo. Diga assim: Deus é criativo. Você sabia que muitas pessoas têm um bloqueio, e eu quero quebrar esse bloqueio desde já, porque acham que Deus faz a mesma coisa da mesma forma sempre. Parece que se mudar um pouco o culto, parece: Deus não falou não. Se mudar o estilo de louvor, meu Deus, mas era sempre tão assim, agora mudou. Mudaram, as moças da dança mudaram as roupas, mas era tão bonita aquela. Parece que tem gente que não percebeu ainda, mas vai perceber hoje, que Deus é criativo. Amém? Então olha para quem está atrás e diga assim: seja criativo, porque Deus é criativo. Deus faz a mesma coisa, só que sendo criativo. E aí nós temos que tomar cuidado, porque existem algumas igrejas, eu não vou mencionar o nome delas aqui, alguns apóstolos, pastores que estão tentando ser criativos e mudando a palavra. Preste atenção, tudo vai mudar, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Nós estamos fincados sobre uma palavra que ela não muda e nunca mudará. E tem gente falando que a palavra não é mais a mesma palavra, que Deus é criativo, então que Deus agora já não está falando o que ele falou no passado, ele está falando coisas novas, e aí você começa a ver um monte de heresias acontecendo no mundo evangélico. Então cuidado com algumas criatividades, algumas pessoas que, para estar em evidência, criam frases polêmicas, criam frases de impacto que te levam a uma crise de fé. E na verdade eles só têm expressão nacional ou mundial quando eles são contundentes com o Evangelho. Então toma cuidado, porque Deus é criativo, o Evangelho é criativo, mas a palavra ela não muda.
Presta atenção, isso é muito sério. Então, veja que Deus é tão criativo que Ele faz as mesmas coisas de formas diferentes. Quando Lucas capítulo 1, verso 37 diz que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, Ele é impossível desde quando antes da criação. Ele tornou possível o que era impossível, Ele fez o que era impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Aonde você não pode, Ele pode. O que você não consegue, Ele consegue. É por isso que nós temos um Deus, amém? Agora, quem está longe desse Deus, ele coloca ele como Deus. Eu sou o Deus da minha vida. Eu faço e acontece. Eu conquisto e pronto. Tem gente que coloca no dinheiro o seu Deus. Presta atenção. Tem gente que diz assim, olha, enquanto eu tiver dinheiro, eu tenho segurança. Enquanto eu tiver dinheiro, eu tenho esperança. Enquanto eu tiver dinheiro, eu tenho sonhos. Acabou o dinheiro, está na miséria. Diga assim, Senhor, me ajuda a entender os princípios, os fundamentos da Tua palavra. 3 características que eu vejo em todos os milagres da Bíblia. Primeira característica: Deus detém todo o poder e autoridade sobre todas as coisas. Deus detém. A essência de Deus é o poder e a autoridade. Flui de Deus o poder e a autoridade. Nada foge ao controle de Deus. Alguém pode dizer assim, o mundo está de cabeça para baixo. E de repente pode estar mesmo, mas Deus está no controle desse mundo. Talvez não chegou no seu tempo, na sua hora, mas Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle de nada, porque Ele é o detentor de todo o poder. Então no milagre, você percebe que Deus, Ele está sempre presente. Não existe milagres fora de Deus, existe milagres com Deus. Em segundo lugar, Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Por que Ele é cheio de compaixão e misericórdia? Porque nos milagres de Deus, são pessoas as mais desprezíveis possíveis. Então, quem é que se importa com um leproso? Ninguém. Quem se importa com uma pessoa que está com uma gravidade de câncer? Ninguém. Deixa a família cuidar, deixa os médicos cuidar. Eu nem vou lá visitar, porque nós temos algumas barreiras, alguns preconceitos, mas Deus, Ele é compaixão, Ele é amor, então Ele não se importa quando os outros se importam. Ele vai e faz e pronto, porque Ele tem compaixão. Não há um mérito de quem está pedindo o milagre, não há uma compaixão da pessoa, mas a compaixão ela vem de Deus e não do homem. Terceiro lugar, Ele não faz pergunta a respeito do problema. Por que é que teve esse problema? Ele apenas faz o milagre e pronto. Deus, Ele não pergunta, mas por que é que você chegou nesse estado? Não é assim que acontece com a gente? A pessoa chega lá com um baita de um problema, você fala, mas rapaz, o que aconteceu? O que você fez de errado? É assim que a gente faz. Deus não faz assim. Deus, Ele vem, faz o milagre e pronto. Ele não pergunta qual é a causa. Aí eu errei lá atrás, eu falhei, eu pequei, eu pisei na bola, eu gerei as finanças errado, eu fiz uma gestão errada das minhas finanças, eu cheguei nesse mundaréu de dívida. Deus não pergunta a causa, Ele vem, faz o milagre e ponto final. Simplesmente porque Ele é Deus, amém? Então eu quero pensar com você, nós vamos olhar na Bíblia agora, e eu quero que você abra a sua Bíblia, e você me acompanhe, embora vai estar na televisão, eu quero que você me acompanhe na Bíblia, aí abra seu celular, e se entrar algum engraçadinho no WhatsApp, tira ele fora,
Apareceu assim uma notificação no Instagram, tira ele fora. Né? Não dá bola para essa pessoa agora não deixa ele te atrapalhar. Abre seu celular, aí na sua Bíblia, se você tem a Bíblia em papel, não tem problema algum também, é muito bom. Porque nós vamos ver algumas formas criativas de Deus a respeito de milagres. Deus me levou a esse entendimento porque eu quero que você entenda isso e você viva isso. A primeira forma criativa de Deus e milagre aparece em Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versos 5 a 7. Êxodo 4, 5 a 7. Nós precisamos ler a palavra, hein? Presta atenção. Ela é o nosso alimento espiritual. Talvez você está lendo tantas coisas e não lê a palavra. Pare para ler a palavra um pouquinho por dia. Faça disso o seu alimento espiritual. Êxodo 4, 6 a 7 diz assim: Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Esse texto nos leva ao início do ministério de Moisés. Moisés está numa crise ministerial. Ele está diante de um chamado, e ele está em crise nesse chamado. Ele está em dúvida daquilo que ele pode fazer, porque ele sabe o tamanho do desafio que ele enfrentaria contra Faraó. E Moisés então ele vai colocar em confronto com Deus a sua fé. E ele vai questionar a Deus, e Deus então vai fazer de uma forma criativa a manifestação do seu poder. Deus vai perceber a limitação de Moisés, e ele sabe que ele é limitado, ele teme chegar até Faraó. Então ele se aproxima de Deus e ele não tem nenhuma dúvida, nenhuma barreira de dizer para o Senhor: eu estou temendo. Eu estou em dúvida. Moisés é muito transparente, eu sou um homem limitado. Então Deus, para confirmar que ele é que vai fazer a obra através de Moisés, Moisés vai ser apenas um mero instrumento nas mãos de Deus. Então Deus, de uma forma criativa, vai fazer algo que ele não tinha feito até o presente momento. Ele vai pegar um homem que está bom, está curado, está sarado. Imagina você está curado, sarado, e Deus fala assim: eu vou dar uma enfermidade para ele, vai. Já passou por isso? Deus disse para Moisés: coloca a mão no seu peito. Ele disse: colocar a mão no meu peito? Que coisa mais maluca. Pois ele obedeceu, colocou, ele estava curado, não tinha nada na sua mão. Ele colocou, oh, aleluia, aqui que vai ser alguma palavra profética, alguma coisa vai sair agora. Eu pôr a mão no peito, Deus vai falar assim: fala comigo, repete comigo, né? Né? De repente Deus diz assim: agora tira a mão. Ele tirou, todo feliz: santo, a mão está leprosa, branca. Aí ele fala: Senhor, eu estava curado, estava bom, eu estou aqui para ouvir o Senhor, para saber o seu poder, o Senhor faz isso. Aí Deus diz assim: então agora você põe de novo a sua mão no peito. E aí ele põe a mão no peito e diz a palavra como nós lemos aqui agora. A mão dele voltou a ser uma mão curada, sarada. Deus fez uma criatividade para mostrar para Moisés assim: olha, mesmo que venha uma enfermidade, mesmo que aconteça algo, faz parte do processo para você entender que eu sou Deus, e que se aconteceu de uma maneira ou de outra, o milagre vai acontecer, a sua bênção vai chegar. E Moisés então, a partir dali, ele se enche de coragem, ele se enche de ousadia, e ele vai enfrentar a Faraó, vencer a Faraó, porque ele viu que o Deus que ele estava conversando ali, o Deus que o chamou, é o mesmo Deus que venceria Faraó. Você pode aplaudir ao Senhor?
Nós vamos para o livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, somente o versículo 14. Esse texto nos fala de um homem, um grande homem. Um homem de expressão nacional na época, chamado Naamã. E aqui nos diz o versículo 14, como que encerrando essa sessão, esse milagre, nos diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Olha que bênção. Aqui está um homem leproso, você conhece a história, e vem a serva dele dar o endereço do milagre. Vai lá no profeta, que ele tem palavra de cura para você, e ele vai obedecer, e o profeta vai dizer assim: olha, você vai até o Jordão, e você vai mergulhar 7 vezes, e você será curado. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui, ó. Deus podia fazer a cura no primeiro mergulho? Sim. Aí eu mergulhei uma vez, Deus, já valeu, já, né? Eu estou indo embora, tá? Eu já estou curado. Aí Deus falou assim: volta lá e mergulha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ah, Senhor, misericórdia, já estou ficando até tudo enrugado de tanto mergulhar nesse rio. Senhor, faz logo o milagre. Pois Deus esperou que a palavra do profeta se cumprisse. Enquanto ele não mergulhou 7 vezes, o milagre não aconteceu. Eu vejo aqui a criatividade de Deus, sabe por quê? Deus está testando a perseverança deste homem, a obediência desse homem. Qualquer um teria ido embora e dito: não, eu vou só uma vez na igreja, se vier o meu milagre, amém, amém. Se não vier, não volto mais nessa igreja. Alguém já viu isso? Talvez alguns entraram aqui dizendo assim: olha, hoje se o meu milagre não vier, não volto mais aqui. Eu vou te dizer algo: Deus vai fazer o milagre hoje na sua vida. E você vai voltar aqui até Jesus retornar. Esse texto nos fala aqui de que Naamã teve que aprender, na sua lepra, na sua dor, na sua enfermidade, aprender o seguinte: eu preciso obedecer. O milagre estava condicionado à obediência e à perseverança. Não desista. Mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4. Não desista, porque uma hora Deus vai te curar. Olha para esse irmão e fala para ele assim: não desista jamais. Terceira ação criativa de Deus e de Jesus Cristo, Marcos capítulo 1, verso 41. Vai para o Novo Testamento, Marcos capítulo 1, verso 41. A terceira ação criativa aqui de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, verso 41 diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo, ponto. E aí você vai ver na sequência do texto que aquele homem, que era um homem leproso, ficou curado. É impressionante, porque tem pessoas que acham assim: olha, eu preciso que vá alguém na minha casa orar por mim, e fique a noite inteira orando. Para esses capeta ir embora, para essas coisas irem embora, tem que varar à noite, fazer uma vigília. Pastor, traga os apóstolos, traga os pastores, traga ali o apóstolo Géser, o apóstolo Rony Chaves, traga, meu Deus do céu, traga todo mundo, reúna o pelotão do primeiro time, primeiro escalão da igreja, só elite, só aqueles que são assim com Jesus, ó, leva só esses, e vão acampar na minha casa, e vão varar a noite toda orando, e a hora termina outro, e vai, aí que acende uma fogueira na sala, e vai cair o fogo do céu, fogo da terra, vamos destruir tudo. Ah, meu irmão, tem gente que acha que é assim. Deus é tão criativo, Jesus é tão criativo,
que Jesus encontra um homem leproso, na época não tinha cura, é incurável. Não tem jeito, a medicina da época, os sacerdotes, eles ali simplesmente diziam, não tem jeito, não vai ter o que fazer, vai morrer, está condenado. E Jesus, quando recebe esse homem se aproxima de Jesus, ele se ajoelha e ele clama pelo milagre, e Jesus não faz uma grande oração. Jesus não faz ali, então eu vou orar para você agora a oração do Pai Nosso, né? Eu vou te ensinar a oração do Pai Nosso. Olha, você vai para casa, vai jejuar, você vai fazer não sei o quê, vai para a igreja tantas vezes. Veja, diferente de Naamã, diferente de Moisés, esse homem agora recebe 3 palavrinhas: quero ficar limpo. Porque tem gente que pensa assim, aquele pastor orou tão pouco, foi tão fraco. Que pastor fraco, só falou, vai, seja curado. Já, vai despedindo. Vai, está curado. Santo de Israel, que pressa, está com fome, quer almoçar esse pastor. Foi muito rápido, ligeiro, será que ele não vai com a minha cara? Jesus é criativo, ele não precisa de grandes coisas, ele é objetivo, ele tem momentos que ele vai ali dialogar, tem momentos que ele vai falar, tem momentos que ele vai até a casa da pessoa, mas tem momentos que Jesus vai ter uma compaixão daquele homem e vai somente liberar 3 palavras. 3 palavras no mundo espiritual já são mais do que suficiente para abrir o céu e derramar uma bênção sobre a sua vida. Então diga assim, 3 palavras podem mudar o final da minha vida. Eu quero falar com você agora também sobre um tema muito interessante. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. 22 a 25, Evangelho de Marcos 8, 22 a 25, uma outra criatividade de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, 22 a 25, nos diz assim, então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens porque, como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Olha aqui, que modo criativo. Imagina você vir aqui com um problema, você está com dor, eu estou com dor na cabeça. Aonde é mesmo? Na cabeça. O quê? O que o senhor vai fazer? Nossa, fiz chapinha, não põe a mão, Jesus Cristo. Estragou, está com gel no cabelo, Jesus. Aí se o problema for muito grave, você passa nos 4 dedos. Fala, pastor, passa nos 4 dedos. Não vai acontecer isso aqui, tá bom? Tem gente indo embora já, deixa eu ir embora aqui. Estava tão bom até agora, até a lambida, né? Estava tão bom, né? Mas presta atenção. Jesus é criativo. Ele nunca tinha feito isso. Pegou da saliva, pôs nos olhos e disse, está curado. Ele fala assim, olha, eu estou vendo, mas não está muito bom não. Ainda eu estou vendo os homens andando como árvores. De certo, aquele cabelo black, né? Aí, faz tempo que a turma não usa isso, né? Saiu de moda. Mas é interessante, Jesus voltou e novamente impôs as mãos, ele foi curado e viu perfeitamente, diz o texto, claramente, agora eu vejo tudo.
Sabe por quê? Porque Jesus às vezes faz uma cura em processo. O milagre não vem na hora, não vem instantâneo, há um processo. Além da criatividade, da saliva de Jesus, o milagre vem em processo. Pode ser que leve 2 dias, 1 semana, 1 mês, 3 meses, mas o importante porque aqui não fala distância, em que ele levou para ver os homens como árvores e homens perfeitamente. Aqui simplesmente diz o seguinte, houve um processo, porque Deus faz as coisas em processo, amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Sexto lugar, diga assim: Jesus não tem pressa. E eu vou aqui me ater apenas a um comentário. Anote aí João capítulo 11, de 17 a 45. João 11, 37 a 45. Anote na sua Bíblia que é esta criatividade, que é a sexta criatividade. Aqui fala de um homem chamado Lázaro. E você conhece essa história. A história nos diz que este homem morreu. Ele tinha 2 irmãs que amavam muito a Jesus. Jesus amava muito as irmãs e Lázaro. E elas correm até Jesus, elas vão voando: meu irmão morreu, meu irmão está prestes a morrer, corre lá Jesus, ele está doente, é grave, o negócio é sério, há uma pressa, meu casamento está por um fio, meu emprego está por um fio, aquele negócio que está para sair, então há uma pressa, há uma urgência. Aquelas irmãs correndo até Jesus, Jesus disse: já vou indo para lá. No meio do caminho, Jesus se depara com uma outra situação que precisava da sua intervenção, e ele vai e ministra uma cura. Quando ele ministra uma cura, o tempo passou. Então, quando ele retoma novamente agora para encontrar a Lázaro, para curar a Lázaro, as irmãs de Lázaro dizem assim: não adianta mais, não tem jeito, o senhor demorou, o senhor atrasou, então ele morreu, não tem mais jeito. Diga assim: com Jesus até quem morre tem jeito. Aquele homem estava doente quando Jesus recebe a notícia. Ele para no meio do caminho, e quando ele chega lá, esse homem está morto. Uma das irmãs diz assim: olha, não tem mais jeito, porque o senhor demorou para chegar, e ele morreu. Nesse meio de tempo ele morreu, já está lá enterrado. Não tem mais jeito. Elas estavam tristes, e Jesus chamou Marta e Maria e falou para elas: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, terá a vida eterna. E ele disse: onde ele está? Está lá. E ele chega lá no túmulo, e ele vai falar com o morto. Olha a ação criativa de Jesus Cristo. Ele não tem pressa. Você pode ter uma pressa, uma urgência. Você fala: Deus, é para ontem. Não, Deus, não, é para o mês passado. O senhor está atrasado 1 mês. Já passou por isso? Todos nós passamos por isso, porque nós queremos as coisas sempre para ontem. É rápido. Fica no farol 1 minuto para você ver o que acontece. Seus nervos sobem. Miserável esse farol, essa engenharia do CET, miseráveis. Aí abre o farol, você vai e fecha o outro. Mas não é possível. É só ter pressa que toque. Aí vai descer a escada, tem alguém com bengalinha lá assim. Eu falo: não acredito. Que prova. Porque nós vivemos o mundo da pressa. Diga assim: com Jesus, Ele nunca tem pressa. Ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. E Ele vai dizer: esta enfermidade não era, ela era para glorificar o nome do Senhor. Porque o milagre foi muitas vezes maior, porque Ele ressuscitou o morto e não apenas curou o doente. Percebe como que tudo está no controle de Deus, nada foge ao controle de Deus. Então diga assim: a minha pressa tem que ser controlada, porque Jesus não tem pressa.
Ele faz o milagre no tempo certo. Anota aí também a sétima ação criativa. Mateus capítulo 8, de 5 a 8. Mateus 8, 5 a 8. Jesus é tão criativo que o milagre não tem distância. Diga assim, o milagre não tem distância. Por exemplo, deixa eu perguntar aqui, né? Eu estou vendo a Heloísa do Rio, o Eurico está aqui ou está lá no Rio? Está no Rio? Está voando. É? Eu já sei. Ok. Ele está de rum, rum, rum. Viu como eu conheço as pessoas? Então vamos pegar aqui a Heloísa, né? Como exemplo. Eu não sei aonde o marido dela, que é uma bênção, o Eurico, está, né, viajando. Mas ela pode fazer uma oração aqui, e aonde ele estiver, ele será alcançado por Jesus. Esse texto nos fala de um centurião, um homem que tinha um servo, um empregado, um trabalhador, que servia a ele, que estava doente. Ele vai até Jesus e clama por Jesus para que haja um milagre. Jesus fala, então vamos lá. Assim como ele se dispôs a ir lá orar por Lázaro, ele se dispôs a orar pelo servo. Veja, Jesus não faz distinção de quem é pobre e quem é rico, quem tem mais e quem tem menos. Ele vai em qualquer lugar. Então Jesus disse, eu vou lá. Ele disse, não, Jesus, não faça isso. Eu sou um homem que comando, eu sei o princípio de autoridade. Quando eu falo vai, ele vai. Quando eu falo vem, ele vem. Então, daqui de onde o Senhor está, manda uma ordem, porque eu sei que lá onde ele está na minha casa, na casa dele, ele vai ser curado. Jesus liberou uma palavra, da onde ele estava, essa palavra foi, ela foi andando assim, olha, passando ruas, aldeias, casas, e chegou lá na casa do servo. E lá aquele homem foi curado. Eu não sei aonde está, por exemplo, o seu filho a essa hora. Talvez alguns estejam com os filhos aqui na igreja, glória a Deus por isso. Mas talvez os seus filhos não vieram aqui por alguma razão. A sua oração neste lugar, nesse templo, vai alcançar o seu filho onde ele está. O seu marido, a sua esposa, os seus pais. Sabe uma pessoa que está no hospital, um parente está no hospital lá, que ninguém pode entrar, que está no isolamento? Não tem importância. Nós não precisamos entrar e arrombar a porta ali da UTI no isolamento, porque daqui você pode orar e ele ser curado lá na sala de isolamento. Você vê a criatividade de Deus? Ah, pastor, se o senhor não vier aqui em casa, a coisa não vai acontecer. Ah, meu Deus do céu, eu preciso de um pastor aqui em casa. Oh, minha irmã, eu vou ligar, vou orar daqui. Não, mas é muito fraco. Não, essas ondas celulares não vai dar certo. Minha irmã, liga o celular aí, põe na tela o enfermo. Aí nós vamos orar daqui e liberar uma palavra de cura. Mas pastor, não vai passar da tela, vai bater a sua voz. Diga assim, Jesus é criativo para fazer milagres. E agora, por último, em 8º lugar. Diga assim, por último, o milagre e a criatividade. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Esse eu vou ler aqui, porque é o último. Atos, capítulo 19, verso 8 a 12. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo o que
todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga assim: milagres extraordinários. Para um pouquinho, olha para mim aqui. Milagre já é uma coisa grande, não é? Lógico, milagre é alguma coisa que ninguém pode fazer, aconteceu. Agora aqui Paulo, ele foi usado por Deus para fazer milagres extraordinários. Dá para você ter dimensão da abrangência do poder de Deus? Então aqui diz que é isso que Paulo fazia, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Diga assim: Deus é criativo. Eu quero terminar com Paulo, porque Paulo é posterior a Jesus Cristo. Eu comecei com Moisés, passei por Jesus e cheguei em Paulo. E Paulo fala algo tremendo aqui. O escritor bíblico deixa aqui claramente que às vezes uma peça, você sabia, deixa eu te falar aqui, que quem tem muita noção desse mundo espiritual são os espíritas. Eles têm mais noção desse mundo espiritual, da sua ação, da sua função, do seu trabalho, do que às vezes a nós evangélicos. Muito cuidado, porque os espíritas, eles pegam às vezes um fio de cabelo e levam lá para o centro, para consagrar e fazer com que aconteça uma desgraça na sua vida. Eu já expulsei demônio de uma pessoa que a gente não conseguia tirar no início do meu ministério, o demônio daquele moço, e eu descobri depois, na madrugada, eu disse assim para a esposa: alguma coisa diferente entrou nessa casa. Ela falou: não entrou nenhum objeto diferente, não. Aí depois ela falou assim: pastor, entrou sim, entrou uma marmita. Uma marmita? Meu marido levou a marmita hoje cedo para o trabalho e por alguma razão ele trocou lá com o chefe. O chefe é espírita. Ele trocou e trouxe a marmita do chefe. Falou: onde está essa marmita, essa miserável? E era uma marmita de metal bonita. Eu disse: aqui está o problema. E aquele moço estava na sala endemoniado, já tinha orado a noite toda, e esse moço era liberto e o demônio voltava, era liberto, o demônio voltava, liberto, o demônio voltava. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. E aí eu disse: traga marmita. Ela trouxe a marmita lavada, vazia. Eu pensei que ia me dar uma marmita com comida, arroz, feijão, alguma coisa, estava vazia. Aí eu: trago um martelo. Pois nós despedaçamos aquela marmita, ungimos com óleo, aí eu orei de novo por ele, expulsando o demônio, que era uma legião que estava nele, dizia: eu sou a legião que entrou nele, eu vou matar a vida dele, destruir o casamento dele, os filhos dele, e quando nós quebramos a marmita, destruímos a marmita, ungimos a marmita, você não tem noção. Aquele moço, nós oramos, aquele moço, o demônio saiu, como já tinha saído várias vezes, e ele não voltou. Aquele moço, pode aplaudir ao Senhor, aquele moço entregou a vida para Jesus Cristo. A família toda começou a congregar, porque eles viram o poder do inferno e o poder de Deus. Então muitas vezes um presente que alguém dá para você, cuidado, leva para casa, cuidado com o que você está levando na sua casa. Cuidado até com o mantimento que você leva para sua casa. Cuidado com um presente, uma camisa, uma corrente, alguma coisa de valor, um perfume. Cuidado, entrou na sua casa, consagra, quebra tudo aquilo que você tem direito. Mas a pessoa é boa. Meu irmão, a pessoa é boa, mas talvez o que está dentro daquilo ali não é bom. Então consagra e não deixa nada que seja do inferno entrar na sua casa. E aqui diz um exemplo bem claro, porque Paulo disse que as pessoas, ele estava com tanta ousadia, que as pessoas colocavam os objetos, e elas eram curadas e libertas. E hoje, no Deus do impossível, nós vamos encerrar aqui na manhã, à noite vai ser o pastor Bispo Cristiano Neto,
exatamente fazendo isso. E eu quero concluir aqui dizendo duas coisas. Deus não faz as mesmas coisas da mesma forma. Ele não está preso num quadradinho, nos nossos conceitos e preconceitos. Deus é criativo. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser e com a pessoa que Ele quiser. Segundo lugar, Ele não muda e faz ainda hoje o que é principal, o milagre extraordinário. Amém? Fica de pé. Quero orar com você. Quero chamar aqui na frente os pastores. Porque eu saí de casa hoje determinado, a semana toda, orando e dizendo: Deus, domingo é o encerramento, eu quero que o Senhor venha com milagres. Talvez você está aqui, você está curado, sarado, mas tem alguém lá na sua casa, lá no hospital, lá no interior, em outro estado, outro país, que está precisando de uma intervenção. Você pode vir representar essa pessoa aqui. Você vai dizer: eu quero uma unção com óleo. Para alguém, você vai falar o nome dessa pessoa e nós vamos orar daqui desse altar. Essa pessoa, onde quer que ele esteja, vai ser curado. Ah, pastor, sou eu mesmo, quero que eu receber uma unção, eu estou desempregado. Talvez, se você tiver a fotografia dessa pessoa, pode trazer, coloca no celular. Eu tenho um filho que está dando problema, eu tenho uma filha que está dando problema, põe no celular, traga aqui e fala assim: olha, é esse aqui, ó. Está difícil no seu casamento? Coloca a foto do seu marido. Se trouxe a certidão de casamento, melhor ainda, vamos ungir. Você que é empresário, trouxe o seu contrato, traga a foto da sua empresa, nós vamos orar pela sua empresa. Você está desempregado? Se trouxe carteira profissional, tudo bem, senão nós vamos orar, porque eu creio mesmo que nesta manhã é uma manhã de milagres extraordinários.